Entre os motoclubes 1% americanos, existem 5 que, segundo o Departamento de Justiça e o FBI, eles são considerados os piores. Seja pelo seu tamanho ou por sua periculosidade, esses clubes são denominados como os Big Five. E eles são Sons of Silence, Bandidos, Outlaws, Hells Angels e Pagans. E esse é o especial Big Five do Top Mundo. Cada capítulo falaremos sobre a origem, tretas e como estão hoje em dia cada um desses motoclubes. E no capítulo de hoje vocês vão saber tudo sobre os Pagans Motorcycle Club. Fala galera, Malone aqui, para mais um capítulo do nosso especial Big Five. E esse era um capítulo que vocês tanto aguardavam, então é hora de ficar sabendo de toda a história e como estão hoje em dia um dos mais tradicionais e perigosos motoclube 1% do mundo, os Pagans. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa história. Mas primeiro o de sempre, seu likezão sagrado que não pode faltar. E para quem for novo por aqui, bora se inscrever para não perder nada do nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que pra gente faz uma diferença danada. Mas para quem não puder, sem problemas, deixa o like que esse é na faixola, como já diria o Marcos Mion. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Criado em 1957 por Lou Dobkin, em Maryland, os Pagans Motorcycle Club começaram como uma irmandade de 13 membros e sem foco em violência ou qualquer atividade criminal. Conhecidos por suas jaquetas jeans e por pilotarem a princípio motos Triumph e Harleys, eles adotaram nos anos 60 uma estrutura de governo dentro do motoclube, igual ao do seu país de origem, os Estados Unidos. Então eles escolheram um presidente nacional, o qual recebia um salário igual ao do presidente dos Estados Unidos, que era equivalente a $100 mil por ano. Foi então que, com o tempo, novos membros foram chegando, vários deles com históricos criminais e envolvimento com o mundo 1% da época. E assim o foco do MC aos poucos foi indo em direção ao mundo do crime. Mas foi realmente sobre o comando de John Satan Maroon que o motoclube se estabeleceu como um dos maiores motoclubes 1% do mundo, chegando em seu auge a possuir mais de 5 mil membros, isso lá pelos anos 70. Hoje são pouco mais de 1.500 membros por todo o país e internacionalmente, que seguem à risca a rígida hierarquia do motoclube. Nos Pagans, as ordens dos líderes são como leis. Além do presidente nacional, os presidentes de cada sede e os sargentos em armas, são escolhidos 13 membros, em simbologia aos 13 membros originais. Esses 13 são responsáveis por colocar em prática as ordens e as punições aos membros que vacilarem e aos rivais. Falando em rivalidade, os Pagans possuem um ódio mortal pelos Hells Angels, seus principais rivais e os quais já se envolveram em diversas tretas, com mortes ao longo de anos e anos. Como em 2002, quando os Pagans MC invadiram um evento dos Hells Angels chamado Hellraiser Ball. Foi uma treta feia em que os Pagans, cientes de que estariam em muito menor número, foram mesmo assim. Eles queriam demonstrar que não temiam os Angels, mas acabaram levando a pior, e um membro dos Pagans foi morto e vários outros foram hospitalizados. Mas para as autoridades, o que mais chama a atenção nesse motoclube é como eles topam qualquer treta, mesmo que seja quase que um
um suicídio. Já em 2005, os Pagans foram acusados de abrirem fogo e matar o vice-presidente da filial dos Hells Angels da Filadélfia. Agora, em setembro de 2010, 19 membros dos Pagans foram presos em Nova York por supostamente conspirarem para assassinar os membros dos Hells Angels. As acusações foram feitas e comprovadas por 2 agentes da ATF, que se infiltraram no motoclube e passaram muitos anos por lá, sendo que um deles chegou ao posto de sargento em armas, então ele sabia de muita coisa. As acusações também incluem agressões, distribuição e tráfico de cocaína e conspiração para cometer outros assassinatos de rivais de outros motoclubes. Em 2018, Keith Richards, conhecido como Conan o Bárbaro, assumiu como presidente nacional dos Pagans, e ele tinha um ambicioso e violento objetivo, algo que as autoridades chamaram de The Blue Wave, que é uma ordem de expansão e retomada de territórios, a aquisição de novas alianças e acordos e recrutamento em massa com o fim de dobrar ou até triplicar o número de Pagans. Para se tornar um Pagan, você deve ser convidado e os requisitos mínimos são ser homem com no mínimo 18 anos, ser habilitado e pilotar uma Harley Davidson potente e provar durante o seu período de prospecto sua total devoção ao motoclube, a sede-mãe, que é como eles chamam a diretoria do MC, bem como a todos os seus companheiros de motoclube, indo sem hesitar para qualquer treta que for chamado. Agora, voltando para Blue Wave, com mais membros, o próximo passo é serem capazes de tomar os territórios de seus grandes rivais, os Hells Angels e os Bandidos. Mas mesmo que nos últimos anos os Pagans tenham quase que dobrado o seu número de homens, ainda assim, como fazer frente a esses 2 motoclubes com seus milhares de membros e suportes? Bem, como o dito popular já diz, inimigo do meu inimigo é meu amigo. E assim uma grande aliança biker foi formada, Pagans, Outlaws e Mongols. Assim, juntos eles possuem força o suficiente para tentarem invadir os cobiçados territórios de Nova Jersey e Nova York, dominados pelos Angels. E também, através de uma união de forças com os Mongols, tentar tomar o Texas dos Bandidos. Inclusive, o primeiro incidente fruto dessa aliança foi quando, em 14 de fevereiro de 2021, em Edinburgh, Texas, em uma boate, 2 membros dos Bandidos MC foram atacados, um baleado diversas vezes e o outro severamente espancados. E segundo o xerife local, o ataque foi obra de membros dos Mongols e dos Pagans em pleno território controlado pelos bandidos. Recentemente, o presidente nacional Keith Richards foi novamente preso por porte ilegal de arma. Então ele decidiu passar a presidência para Robert Big Bob Francis, que continua com os objetivos da Blue Wave, e os conflitos continuam a crescer, principalmente em Nova Jersey e Nova York, onde membros dos Pagans abriram fogo contra uma sede dos Angels. Meses depois, em retaliação, os Hells Angels assassinaram um líder dos Pagans chamado Francisco Rosado, em plena luz do dia, e a ação foi toda capturada por câmeras de segurança. As autoridades temem que a Blue Wave faça ainda mais estrago por onde passar, e agora estão de olho em todos os movimentos do motoclube. Porém, se tem algo que os Pagans Motorcycle Club são experts, é em deixar a poeira abaixar, para que todos pensem que eles estão fora do jogo, e quando você menos esperar, lá estão eles prontos para a briga, mesmo que custem suas vidas. E aí, pessoal, conheciam a história desse gigante e tradicional motoclube? Eu tentei trazer informações diferentes e mais recentes do que temos no documentário da True TV, que é muito bom. E espero que vocês tenham gostado. Conto com o seu apoio com aquele likezão. E peço que vocês comentem aí qualquer coisa, porque isso ajuda no impulsionamento do vídeo. Seu compartilhamento também é muito importante, já que o YouTube anda cagando na nossa cabeça e
desmonetizando os vídeos. O último mesmo tá desmonetizado. Tá difícil, viu? Mas vamos falar dos mitos que fizeram as doações ao canal através do Valeu Demais. Vocês são pica. E dar boas-vindas ao novo membro do canal, Everton Soares da Silva. Everton, você e os outros membros do canal, vocês não fazem ideia de como vocês nos ajudam, então obrigado de coração. E então é isso, eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.